Você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel. Desta sexta-feira, hoje 30 de agosto de 2019, ao meu lado, o jornalismo Globo, Alberto Bejani. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde aos amigos da Globo, né, que nos escutam, não só no Brasil, como também no exterior. Obrigado que estão nos vendo pelo Facebook, escutando pela rádio, através do sistema da internet. E hoje mais um tema atual, né? Porque é sobre incêndio na floresta amazônica. Embora estão muito focados aqui na Amazônia, porque é nosso, né? Mas levando em consideração os incêndios pelo mundo, é classificado a potência quarta de incêndio no Brasil. Porque antes tem a... Já estamos ao vivo através da nossa live no Facebook, o Facebook da Rádio Globo de Juiz de Fora, onde você acompanha com imagens a nossa programação e pode participar interagindo conosco, como destacou Alberto Bejani, e essa situação de catástrofe ambiental na região amazônica, os interesses geopolíticos, econômicos, ambientais envolvidos, as relações com os países mais desenvolvidos do mundo e todos os olhos voltados para o nosso continente. Nós vamos debater com os nossos comentaristas. Quero agradecer a presença de sempre na nossa sexta-feira de hoje, Dr. Renato Garcia, trazendo também seus comentários para a Rádio Globo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, companheiros de mesa e também aos nossos caros ouvintes. Estamos aí um assunto bem complicado para nós discutirmos hoje. Vamos também ter a oportunidade de ouvir os comentários do cientista político Cristiano Santos, que mais uma vez está na Rádio Globo para trazer as suas opiniões e as suas análises. Boa tarde, é um prazer receber. Boa tarde, é um prazer receber, estar nessa mesa ilustre aqui hoje, tratando de um tema da mais alta importância, né? Por tanto tempo nós negligenciamos a questão ambiental e agora a gente está descobrindo que ela é importante, é vital para nós, né? Não só para nós, mas para as próximas gerações. No século XXI, Alexandre, você tem razão, ainda estamos discutindo a importância da preservação das nossas reservas ambientais. Bejani, a gente sabe muito bem que os países de elite do mundo têm uma visão de preservação para que tudo que esteja acontecendo seja de uma forma natural e seja de uma forma também boa para o planeta. A preocupação, como citou o Cristiano Santos aqui, é de que as nossas futuras gerações sejam bem recebidas num planeta limpo, onde que há de se viver de uma forma boa. Mas é aquele negócio, existem interesses de lado a lado. E a gente vai debater nesse sentido quais os interesses estão em volta da nossa floresta amazônica. A floresta amazônica, a priori, é nossa, é do Brasil, pertence aos países aqui da América do Sul envolvida, ou realmente é uma floresta, uma área, um território mundial do planeta Terra? Como os senhores analisam essa situação? Eu vejo que a floresta amazônica, naquilo que está dentro do nosso território, é nossa. Ninguém tem que apitar aqui, querer dar. O que aconteceu agora e criou esse alarde todo foi que o presidente francês, com sérios problemas na sua administração da França, quis criar um factoide para poder melhorar a sua receptividade perante o povo francês. Não quero dizer que não seja importante isso, é importante, mas nós temos plena condição de cuidar dos nossos assuntos. Mas deixou pegar fogo. Não, isso vai acontecer sempre, porque é os interesses daqueles que querem ganhar território lá para poder plantar. Eu conheço vários aqui de Juiz de Fora que já fizeram isso da Amazônia, compraram fazenda, só podia usar 50%, não tinha 50% de área, só tinha 20%, queimaram 30%. Pessoa daqui de Juiz de Fora. E colocaram boi. Entendeu? Colocaram boi. E como é que o governo federal vai segurar isso? Então, a consciência falta de fato ao nosso povo. Agora, nós não precisamos de presidente francês para dar opinião aqui, não. Agora, doutor Renato, só uma pergunta nesse gancho que o senhor está deixando aí. O dinheiro que ofereceram, que é do G7, são 70 a 80 milhões de reais, num país que está no momento passando dificuldade financeira, e nós sabemos que sim, estamos com um déficit muito grande, isso não seria para jogar fora, né? Não é tanto não, meu gente. Gasta-se muito mais dinheiro para fazer essa preservação na Amazônia. O problema lá é muito difícil, pela expansão. Olha o tamanho daquilo lá. Como é que você vai fiscalizar? Você põe um fiscal aqui,
aparece outro lá de lá pondo fogo. E aí, doutor Cristiano? Então, acho que tem algumas questões que nós precisamos ter em mente aqui. Primeiro, a Amazônia, ela pertence ao território brasileiro. Nós estamos falando de um país soberano, cujos limites territoriais são muito claros, então não há nenhuma dúvida sobre isso. Por outro lado, existe um interesse internacional. E o Brasil, desde 1992, com a ECO 92, o Brasil assumiu compromissos internacionais. Inclusive, firmou acordos internacionais em relação à preservação da região amazônica. Aliás, não só da região amazônica, como outras áreas de preservação. Recentemente, o Brasil, na Rio+20, o Brasil reafirmou também esse seu papel. E no Acordo de Paris, muito embora o presidente... Isso foi em 92, né? Isso, a ECO 92, depois, 20 anos depois, houve um compromisso que era um reafirmar aquilo que foi tratado aqui no Rio de Janeiro. E mais recentemente, no Acordo de Paris, embora o presidente da República, o Bolsonaro, tenha dito que o Brasil não assinaria o Acordo de Paris, o Brasil é signatário do Acordo de Paris, o Brasil assumiu alguns compromissos. Isso quer dizer o seguinte, que do ponto de vista ambiental, embora nós tenhamos uma área que pertence ao povo brasileiro, que pertence ao Estado brasileiro, mas nós também temos alguns compromissos que precisam ser firmados no âmbito internacional. Deixando a questão ambiental, e se a gente quiser tratar da questão econômica, a maneira como o Brasil está enfrentando isso pode gerar grandes prejuízos. Inclusive o agronegócio, que é o maior interessado, inclusive nas próprias queimadas, já dá sinais que vai sentir, porque nós podemos ter algum tipo de retaliação. Evidentemente que o presidente da França quis aproveitar um momento político que é negativo para ele, assim como qualquer presidente faz isso a todo momento. Ele até usou a Guiana Francesa para justificar. Isso. Agora, o presidente da República Brasileira, o presidente Bolsonaro, é verdade, também não poderia retaliar com as ofensas que fez. E me parece, Bejane, na questão que você coloca sobre os recursos, negar esses recursos nesse momento é uma loucura, porque o país passa por uma grave crise econômica, a recessão não só não foi embora, como dá sinais de que não irá tão cedo. Hoje, pela manhã, o economista importante falava que nós temos mais 2 anos, ou de recessão, ou de resquícios dessa recessão, e se a gente fizer o dever de casa, e a gente não tem feito o dever de casa, então a gente não pode abrir mão desses recursos. Agora é interessante esse comentário do Bejane, porque realmente é algo que ficou empolvoroso nas redes sociais, a questão do Macron utilizar a Guiana Francesa como a sua chancela, né, para entrar de cabeça nessas questões, né, quando foi rechaçado, vai cuidar aí da sua vida, Macron, etc. Falou, não, mas a Guiana Francesa é território francês, etc. Mas é resquício do colonialismo, né, francês, do início do século passado, que a gente percebe também o interesse dos países da Europa, obviamente dos países do primeiro mundo, no que tange aos recursos naturais do terceiro mundo, né, para cada linha do Equador. E isso é latente, não só na África, obviamente, aqui no coração, no pulmão da Amazônia. Mas eu gostaria de perguntar para os senhores também, a despeito da fala do Bolsonaro, que usou o termo esmola para se referir a esse dinheiro, né, 20 milhões de dólares, né? 83 milhões de reais. Mas os governadores da região do Amazonas, né, o Amazonas, Pará e Roraima principalmente, falaram, não, esse dinheiro é muito bem-vindo, porque os estados também têm uma situação fiscal diferente, né? E chegaria para eles de uma maneira bem-vinda, oportuna. São interesses. É óbvio que esse dinheiro é importante, mas também não podemos ficar de pires na mão atrás disso, não. Nós temos que criar nossas situações. E, outro caso, o incêndio está completamente ao contrário do que é a Guiana Francesa. Tem nada a ver com ele, não afeta em nada. Outro dia nós tivemos um incêndio, os maiores incêndios da época em Barbacena. Não, tem aqui um exemplo. É normal, ele existe. Tem aqui um exemplo, doutor Renato, do Marc Castellón, que é da Catalunha. Ele diz o seguinte: o que precisamos entender é que acontece na África, na Indonésia, tem um fundo socioeconômico e do desmatamento. E corta, queima, cultiva e continua cortando e queimando. Isso também está acontecendo na Amazônia. Ele, pela análise que ele está fazendo. O que eu te falei é o interesse natural da pessoa que quer explorar o solo. Pois é, mas assim... Estou falando que tem várias pessoas de Juiz de Fora, várias pessoas de Juiz de Fora explorando lá na Amazônia.
Ninguém sabe disso, eu sei. Eu também sei, eu sei até que é boi. Entendeu? Pois é, mas... E puseram fogo e desmataram e estão respondendo perante o IBAMA. Não, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a gente precisa considerar algumas coisas. A fala do presidente, ainda como candidato, e depois já presidente da República, disse claramente que iria diminuir a indústria das multas, né? Dados recentes mostram que as queimadas aumentaram em torno de 30% esse ano. Isso não é culpa de governo, aumento de queimada. Queimadas, elas aumentam nesse período. Mas poderia ser um incentivo? Exatamente. E aí, no mesmo período, houve uma redução também de 30% ou algo perto disso da redução das multas. Bom, deve ter uma correlação nisso, e eu não fiz o estudo, esse estudo especificamente, mas é óbvio que ele nos indica uma correlação, que há um afrouxamento na fiscalização. E óbvio, quem tem interesse em fazer queimadas ali é quem extrai madeira legal e ilegal. Agora, quem extrai madeira legal e ilegal, quem quer usar a região para pasto, de maneira legal ou ilegal, ora, quando faz isso, o papel do Estado qual é? É de coibir esse tipo de ação. Vai ser possível coibir toda a ação naquela região? Provavelmente não, é uma região enorme, mas o Estado precisa cumprir esse papel. O problema é que o próprio presidente, já desde o início do seu governo, ele vem dizendo que ele é contrário e o que ele chama de controle xiita. Não, isso não é controle xiita, está na legislação, qual o papel do IBAMA, qual o papel dos órgãos de fiscalização. Esse corte no orçamento em relação ao IBAMA também... Mas não tem a menor dúvida. Você toca num ponto... Isso acaba incentivando as pessoas que lá vivem e aumentar o território para colocar gado e outras coisas mais. Sim, você não tem a menor dúvida. E pouco antes, né, as denúncias que surgiram depois, o tal do Dia do Fogo, né? Quer dizer, os órgãos públicos sabiam disso, qual a postura que eles tomaram, o que eles fizeram em relação a isso. E mais, o que eles vão fazer a partir de agora em função disso. E eu insisto, isso é um problema para o próprio agronegócio, porque pode resolver a situação específica de um ou outro pecuarista, a situação específica de um outro madeireiro, mas é um problema para o agronegócio, porque o país pode sofrer retaliações da Organização Mundial do Comércio em função disso. São retaliações realmente que chegam no momento de enfrentamento, porque, doutor Renato, também há uma ideia de combate desses países justamente com políticas do próprio presidente Jair Bolsonaro na veia, né? No sentido dele ser um político que já contraria em outros aspectos, não só no ambiente, posicionamento principalmente dos países europeus. Já teve enfrentamento com a Alemanha, já teve enfrentamento recente com a França, outras questões envolvidas em suporte ao Trump. Olha, essa questão é muito, muito complicada de você poder entender. Eu quero voltar ao assunto da Amazônia. Sempre houve multa e sempre houve queimada na Amazônia. Não é isso que importa, não. O problema é o cidadão que quer infringir a lei. Você não tem como segurar lá. O tamanho da Amazônia, como é que você vai fiscalizar? O problema está no Macron. Não, o Macron é questão política, de querer fazer média, dizendo o problema em si da Amazônia. É praticamente impossível você fiscalizar aquela área. Não, é impossível, a gente sabe disso. Mas então, se é impossível, como é que você vai exigir de alguém que faça? Mas o incentivo, não tem jeito. Mas o que foi colocado do doutor Cristiano... Eu já fiz defesa. Permite, se é impossível, então nós damos o recado para a comunidade internacional, nós precisamos da ajuda deles. E eu discordo, eu acho que o Brasil tem meios para fazer isso, mas eu estou pegando a fala do senhor. Se a gente entender que vai ser impossível fazer esse controle a partir de agora, eu estou dando um recado e dizendo, e aí eu estou dando razão para o que o Macron diz, porque ele fala de um estatuto internacional. Nota, ele não fala em internacionalização da Amazônia. Ele não trata disso, embora isso já tenha sido tratado por governos americanos anteriores, inclusive republicanos. Mas não é isso que ele trata. O que ele fala, e ele deixou meio dúvida, depois ele explicou, é de um estatuto internacional que possa estabelecer os limites, não de como o Brasil vai atuar ali, mas os limites da preservação. Que, aliás, isso está ancorado naquilo que o Brasil já assinou. Ele não está propondo nada de novo. Isso não tem limite. Isso não tem limite. Mas se a gente entender... Não é possível, é impossível. O cara que assinar um convênio desse vai criar a própria forca. Mas o Brasil... Não tem jeito. Mas o Brasil é signatário desse acordo. O Brasil assumiu esse acordo. Isso aí é outro problema. Decidir desse acordo... O que eu estou colocando é que é impossível você fazer isso. Isso que eu estou colocando. Agora, Cristiano, a fronteira do Brasil é muito grande. Muito grande, a área lá é enorme. É difícil acesso. Inclusive para defesa. Inclusive para a própria defesa da linha de fronteira. Para tudo é difícil. Agora, uma pergunta só uma pergunta para o doutor Cristiano e também do doutor
Renato? Para o próximo bloco. Sim. Por que houve a demora da ação do governo federal de colocar lá para apagar o fogo ou para colocar os aviões? Por que houve essa demora? É isso que a gente gostaria de entender. Praticamente 2 dias a chama comendo no Amazonas e o governo federal de braços cruzados. Depois que ele foi, evidentemente, pressionado pelo grupo internacional, que começou a mostrar atividade através das Forças Armadas. É um rápido intervalo, na sequência a resposta para essa pergunta. Também vamos trazer aqui a questão do INPE, tá legal? Como que o Ministério do Meio Ambiente está tratando essa situação, como que os braços fortes do Bolsonaro nessa questão estão vendo a questão científica envolvida em toda essa tragédia, em toda essa causa natural. A Amazônia está em debate aqui no Debates da Globo e você participa conosco no Facebook. Estou aguardando a sua participação por lá também. Mande sua pergunta e seu comentário. Um instante só, a gente volta já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com A Galeria de Arte CEMIG apresenta Paisagem Impermanências, uma exposição de Bia Medeiros. Os modos e movimentos da Terra pelo olhar da artista em fotos, cerâmica e performance. Até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, na Galeria de Arte CEMIG. Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Entrada gratuita. CEMIG. Para sua construção ou reforma, venha para a Eletrolumbre. Na Eletrolumbre você encontra um excelente atendimento e tudo o que precisa em materiais elétricos há 26 anos. Padrão CEMIG, ventiladores, chuveiros, lustres, lâmpadas de LED e muito mais. Traga agora seu orçamento. Não perca tempo. Financiamos tudo em até 6 vezes no cartão sem juros. O melhor preço está aqui bem pertinho de você na Avenida Getúlio Vargas, 490, quase esquina com a Marechal Deodoro. Telefone 3232-6140. 3232-6140. O Monte Sinai inaugura sua nova maternidade na Unidade da Mulher. Todo carinho para acolher mãe e filho num momento tão especial. Apartamentos e suítes também recebem pacientes de procedimentos exclusivamente femininos. Na maternidade, quarto de parto humanizado, transmissão simultânea do parto e com suporte de uma UTI neonatal que é referência na região. E o Monte Sinai também tem equipe de plantão em ginecologia e obstetrícia 24 horas. Agendamento de visitas 32 2104 4724. Associação dos Aposentados promove grande baile em comemoração ao seu 69º aniversário. Dia 7 de setembro, às 20 horas, no M Hall, com a orquestra Clave de Sol. Convites à venda na Rua Marechal, número 225, loja 4, ou na Rua Bernardo Guimarães, número 77, no Manuel Honório, atrás da Receita Federal. Vá e participe dessa festa. Grande baile em comemoração ao 69º aniversário da Associação dos Aposentados. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Meio-dia e 19. Voltamos com o segundo bloco no Debates da Globo de hoje com o Dr. Renato Garcia, advogado, comentarista da Rádio Globo, está aqui trazendo as suas opiniões junto com o Cristiano Santos, cientista político, nessa mesa redonda quente hoje sobre a questão das tragédias ambientais na Amazônia. É fogo para tudo quanto é lado, é natural. O negócio, doutor Renato, que o senhor comentou aqui que é muito interessante também, porque a gente sabe muito bem que a própria condição geológica dos países vizinhos do Brasil faz com que aquela fumaça, aquele fogo fique concentrada aqui na nossa região e cause também eventos como aconteceram em São Paulo recentemente. Veja, não sei se você pôde acompanhar nas redes sociais, se eu tiver a oportunidade, o dia virou noite lá em São Paulo por conta daquela fumaça, mas aquilo veio dos países vizinhos, ficou estacionado por ali, não passa da cordilheira para lá e assoba para o lado de cá. E também veio dentro do Brasil também. É questão geológica envolvida nisso. Isso é muito complicado. Eu não estou dizendo aqui que aquilo lá está certo, não. Não está aplaudindo, não? Não estou aplaudindo, não. Só estou dizendo qual é a realidade e como você pode lidar com essa realidade. Porque é muito fácil você chegar na frente do microfone, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vou fazer uma lei dessa, vou fazer daquilo agora. Põe em prática.
Agora, por que ficou a pergunta no ar e é que não pode ficar? Por que a demora do governo federal de tomar atitude para combater o incêndio na floresta? Aí eu não posso te falar. Eu vou me reportar às próprias falas do presidente da República. No início, quando a coisa tomou alguma importância midiática, o presidente da República disse que não era tão importante, que as queimadas eram comuns. Depois, no dia seguinte, ele disse que a culpa que ele desconfiava, quer dizer, um levantamento quase que leviano, aliás, quase um leviano, que talvez as ONGs estivessem por trás disso. Quer dizer, depois se descobre que o governo sabia o que estava acontecendo. Não era uma novidade. Ele comentou, ele afirmou que as ONGs estavam... Eles só não diziam, não sei qual, não posso dizer exatamente. Quer dizer, mostra claramente um modelo, é como esse governo enxerga, como ele pensa a questão da preservação da Amazônia. E esse entendimento que nos está levando a gente para a situação que nós estamos agora. Lembrando, o Brasil assumiu alguns acordos internacionais. O Brasil tem pactos que ele precisa cumprir. E esses pactos nos colocam... Se o Brasil deixa de cumprir aquilo que ele disse, porque ninguém obrigou o Brasil a assinar esses pactos. Ninguém veio aqui em 1992 e disse, olha, vocês são obrigados a assinar isso. Olha, vocês querem assinar esse documento? E o Brasil assinou, o Brasil assumiu esse compromisso. E mais do que isso, o Brasil depois reafirmou esse compromisso. E na medida que um governo, porque é legítimo que um governo eleito, que ele faça as suas escolhas, que ele dê a sua tonalidade. Eu não quero ter um controle tão rigoroso, mas alguma coisa precisa ser feita. Doutor Cristiano, mas isso não leva em consideração também as próprias declarações que uma atitude da Alemanha foi a primeira a cortar a verba? Mas a Alemanha, a Alemanha e a Noruega, quando trouxeram esses recursos para o Brasil, trouxeram dentro desse espírito que o Brasil assumiu esse compromisso. Então, a partir do momento que o Brasil passa a não assumir mais esse compromisso, e lembrando que esse recurso é fundo perdido, e para a audiência entender bem, o fundo perdido quer dizer o seguinte, que esse dinheiro chega e não tem nenhuma contrapartida. A contrapartida é empregar bem o recurso. É verdade. É o mínimo que nós temos que fazer. Então, olhando pela ótica... Que a embaixada fiscaliza. Exatamente. Olhando pela ótica do governo alemão e do governo norueguês, acho que está correto de parar de trazer esse recurso, uma vez que o Brasil sinalizou que não pretende usar esse recurso para a preservação. E quando o governo francês, quando o G7 sinaliza para esse recurso, e o Brasil diz não, quer dizer, qual o sentido? Nós estamos dizendo que primeiro, nós não estamos nadando em dinheiro. Segundo, que essa ajuda ela é importante. E terceiro, que quando o Brasil assumiu esse pacto lá nos anos 90, o Brasil disse, mas vocês precisam me ajudar financeiramente a fazer esse controle, porque, como o doutor Renato disse, é uma área enorme e o custo para se fazer isso é elevado e o Estado brasileiro efetivamente não tem condições de fazer isso nesse momento. E aí, doutor Renato? Não adianta ter dinheiro, você não consegue fazer isso. É impossível você controlar essa questão de fogo lá na Amazônia. Volto a repetir, olha o exemplo dos Estados Unidos, o país mais avançado do mundo, que não consegue reter os incêndios da Califórnia, que tem matado pessoas, e não é pouca não, são muitas, tem arrasado casas, quer dizer, um incêndio praticamente quase dentro da cidade. E eles não conseguem controlar. Só pontuando uma coisa, no caso da Califórnia, nós estamos falando de região árida, semiárida e árida. No caso da Amazônia, é uma região que, embora a gente esteja no momento de seca, mas com uma umidade muito elevada. Que nesse momento ela é preocupante porque ela está abaixo do nível médio. Cristiano, dentro desse contexto, o senhor que tenho certeza acompanha essas questões também a fundo, e o doutor Renato eu chamo para fazer essa reflexão. Se é algo tão natural, assim como o doutor Renato está colocando, e tenho certeza que porque aquele negócio, mato pega fogo, ponto, e a gente sabe disso. Como eram as tratativas anteriores a esse governo e por que dessa repercussão agora? Se é algo que vem de forma corriqueira ou que é algo que tem que ser lidado todo ano, e tem anos que são mais, tem anos que são menos, por que toda essa repercussão agora, com a gestão de Jair Bolsonaro, sendo que nas últimas décadas aí nós tivemos vários governantes eleitos democraticamente que tiveram que lidar com essa situação? Como que o senhor acompanha esse retrospecto? Os governos anteriores lidaram com esse mesmo problema. Os níveis de queimada tiveram um pico em 2013, 2014, se eu não tivesse traído pela minha memória. E nos outros anos eles ficaram no nível razoável. O que eu estou querendo dizer, e eu concordo... Graças a Marina Silva. Isso, muito graças a Marina. O que eu estou querendo dizer, eu concordo com o doutor Renato no seguinte sentido: olha, é muito difícil fazer esse controle.
Eu discordo que é impossível, ele é muito difícil, ele é muito custoso para o Estado, mas ele é necessário que seja feito. Agora, o presidente da República, a gente precisa fazer uma cronologia das últimas semanas. Perfeito. O presidente do INPE foi desqualificado há pouco mais de um mês. E ele estava eleito. E o que o INPE estava dizendo? Estava dizendo que estava aumentando as queimadas no Brasil. Porque por conta dos satélites que tem, inclusive com a NASA, o INPE consegue identificar as queimadas. O INPE não vai lá combater queimada, é preciso que as pessoas entendam. Cadê o INPE? Não, o INPE é um instituto que tem um papel de identificar a situação. Quem tem que ir lá fazer o combate é o IBAMA, é a Polícia Federal, são os órgãos de repressão com papel policial nesse caso, ainda que seja de polícia administrativa, mas que tem esse papel. Então o presidente da República, um mês e meio antes, começou a desqualificar a ciência quando ela estava dizendo que isso estava acontecendo. Há um pico de queimadas nesse momento. Quer dizer, quando tudo isso começa a acontecer, é muito perigoso. E eu acho que essa é a grande diferença desse para os governos anteriores, que também falharam, que também vêm falhando em relação a isso, mas que pelo menos se mostravam, de alguma maneira, interessados em lidar com essa situação e estabelecer um mínimo de controle que seja possível, porque de fato é muito difícil, em relação a essa situação. Doutor Renato. Eu acredito muito nisso aí, que é uma questão política aí também. Você sabe que a mídia está na mão da esquerda brasileira. E o que o Bolsonaro não é bem visto. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro, que eu não votei nele, não sou Bolsonaro, nem nada. Então você não votou em ninguém? Não. O voto é secreto. É que eu tenho certeza voto é secreto. Nós debatemos eu tenho certeza que no PT você não votou. Não, eu até ganhei num programa de debates aqui, qual seria diferente? Que não me pagaram. Que eu vou pagar ainda. Qual seria a diferença? Mas não é porque eu sou simpático a ele, não. Agora eu sou antipático à esquerda. A gente vê os movimentos claramente de críticas por qualquer coisinha que se faz. O que a gente está sentindo isso nas não declarações. No país, não. O que a gente está sentindo nas suas declarações de outras tantas pessoas espalhadas pelo Brasil é de que as pessoas votaram contra o PT. Foi, não a favor do Bolsonaro. Foi, ué. Doutor Renato. Mas isso, você tem dúvida disso em Juiz de Fora? Você conseguiu ganhar a eleição em Juiz de Fora? Conseguiu? Quem? Você? A última eu ganhei. A última não. Você perdeu aqui. Hein? Você perdeu aqui. Para prefeito? Não, eu ganhei para prefeito. Eu ganhei duas para prefeito, duas para deputado. Duas para deputado. Desculpa, Doutor Renato, eu vou discordar do senhor. Essa história de que a mídia está na mão da esquerda. Eu não era PT. Eu sou um homem de centro-esquerda, eu sou um analista político e a gente tem que ter muita clareza, às vezes, porque as pessoas, vocês têm muito medo de dizer, né? O cronista esportivo tem medo de dizer para o time que torce. É verdade. E o analista político tem medo de dizer qual o lado. Na hora do dele. gol ele grita mais. Exato, ele grita mais, é verdade. É verdade. Eu sou um sujeito, eu entendo a política como um centro-esquerda e não consigo enxergar essa mídia brasileira no controle da esquerda. Primeiro, não consigo sequer enxergar uma esquerda organizada no Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, muito menos a mídia favorável. Essa mesma mídia que critica, que o senhor está dizendo que critica o Bolsonaro, é a mesma que criticou a Dilma. É o mesmo que levou o Lula para o presídio. A mesma que abraçou o Lula em 2002. Quem levou a Lula para o presídio foi a Lava Jato. Pelo contrário. A imprensa é totalmente contrária. A mesma que apoiou o Lula em 2002. E a mesma que bateu no Lula em 2006, quando veio o episódio do Mensalão. Então, assim, a mídia, ela tem um papel, a imprensa, ela tem um papel importante, fundamental, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento, de debater os temas, de apontar. E o presidente da República, se não está disposto a ouvir a crítica, você foi prefeito, Bejano, você sabe o que é isso. Sim. Aliás, você já esteve dos dois lados. Sim. Você já foi, eu não tenho tanta idade assim, né? Mas eu me lembro, você era radialista. Sim, até 88 eu fui radialista. E que estava denunciando Sim. os erros da administração municipal. E depois se tornou prefeito e se torna Fizeram mesmo. Bejane, responde como a imprensa te tratava em Juiz de Fora. Mas isso é próprio da democracia. Sim. Responde como a imprensa te tratava em Juiz de Fora. Me tratava mal. O Bejane foi duro também com isso, meu filho. Mas o Bejane. Mas o Bejane, eu me lembro bem disso, foi duro também. Sim. E é isso que a imprensa tem que ser. Em 88 você era uma criança ainda. Eu era criança, mas eu me lembro bem. Comando. Ficou na cabeça aí, Bejane. Como é que chamava? Comando 730. Comando 730. Você vai lembrar. Nos seus primeiros dias de governo, você me chama em seu gabinete e me apresenta o quê? Um contrato da imprensa de Juiz de Fora que queria R$100 mil por mês, para poder dar apoio a ele.
Negamos. No dia seguinte criaram não sei o que, Juiz de Fora. Entendeu? Meio-dia e esse contrato está na minha mão até hoje, na minha parte. Olha só. Que eu não trouxe hoje. Nós não aceitamos. E o que mudou de lá para cá, eu não estou falando prefeitura de Juiz de Fora, não. Estou falando da política em geral. Absolutamente nada. Deixa você pedir, nós vamos intervalo. Só o Lula, eu sou muito íntimo do Lula, eu sempre fui, não nego isso para ninguém. Ele ajudou muita gente quando estive a cargo da prefeitura de Juiz de Fora. E o Lula, na disputa ele com Alckmin, no primeiro turno, o governo federal dava 5 milhões por dia ao Sistema Globo. 5 milhões por dia. E botando Banco do Brasil, Caixa Econômica, Ministério da Saúde, Correios e Petrobras. 5 milhões por dia. O Lula cortou para 3. Eles levaram o Lula para o segundo turno com o Alckmin. Ele teve que voltar para os 5 para poder... Então, eu participei disso. Deixa eu abraçar aqui o Vonei de PI, também o Jucimar Marinho Joviano, a Lídia Maria Bortoni, o Newton Horácio Neves, abraçando os nossos convidados também, são uns dos centenas de seguidores da Rádio Globo Juiz de Fora que neste momento estão em envolvimento direto com a nossa transmissão no Facebook. Nós não esquecemos do Facebook, vá lá no Facebook e deixe seu comentário. Olha só também, para você que se liga na Rádio Globo, que no próximo bloco nós vamos trazer também a participação dos amigos ouvintes que estão nos seguindo nas redes sociais. Antes da gente pegar esse gancho comercial, Bejane, a gente vai voltar a falar das queimadas da Amazônia, mas aqui eu quero falar também e dar espaço para que você fale sobre um lugar arborizado, natural, bem cuidado, que não tem fogo. Olha, isso estamos falando do hotel Green Hills, que fica na Deusdete Salgado. Se você não conhece a floresta amazônica, dá um pulinho ali no Green Hills e você vai conhecer. Um meio ambiente hipertratado, um verde maravilhoso. Quem passa na porta não tem ideia de que é lá dentro. E você pode passar o dia todo com sua família, gastando apenas R$110 e isso vai ser convertido em alimentação. Você vai almoçar com esse dinheiro que você deu, você vai fazer lanche, você vai ter pessoas educadas que trarão ao seu filho a colheita, ou seja, essas pessoas estarão compartilhando com seus filhos durante todo o dia, deixando você cegar se você quer ler um livro. Enfim, o Hotel Green Hill é um orgulho de Juiz de Fora. Parabéns ao Moreira, parabéns ao Alexandre pela administração fantástica do Hotel Green Hill na Deusdete Salgado. Meio-dia 33, debates na Globo, volta já. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo, a rádio que vibra. Vacinar é um ato de cuidado com você e sua família. Prevenir é o melhor remédio. Por isso, o Laboratório Cortes Vilela, mantendo o seu pioneirismo, inaugura seu serviço de vacinas e imunoterapia. Temos todos os tipos de vacinas de acordo com sua idade e sua necessidade, inclusive da gripe, dengue e febre amarela. Além, é claro, da melhor equipe para lhe atender e de uma experiência de 90 anos trabalhando pela saúde de Juiz de Fora e região. Consulte-nos pelo telefone 32 39 50 35. Cortes Vilela. Laboratório, vacinas e imunoterapia. Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Linguiça Saudade, quilo 7,98. Peito de frango congelado, quilo 6,48. Grama da inteira sem pele, quilo 6,98. Capa de filé, peça a vácuo, quilo 12,80. Mussarela, peça um pedaço, quilo 14,80. Arroz carrijo, 5 quilos, 9,80. Ofertas válidas até sábado, 31 de agosto. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Pais, 12.001, Antigo Macro. Cuidado com a linha chilena, colorida e perigosa. Usar não vale a pena, essa linha é tenebrosa. Se ligue nesse toque, respeite a fiação. Ela mata com um choque, se afasta meu irmão. Não use linha chilena nem linha com cerol. E nunca solte pipa perto da rede elétrica. Respeite a vida. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente.
E para você que está ligado na Rádio Globo, olha só, no dia 1º de novembro, no Terraço, tem o show do Alexandre Pires em Juiz de Fora. Opa. Com o projeto Baile do Nego Velho. Hashtag desanima não, Bejane. Claro que não. Tem que ir pra cima, Claro tem que nós curtir. Olha vamos. só, música que leva a voz para todos os cantos do país, com a mistura de axé, pop, pagode, samba e funk. Coisa que o Bejane gosta muito, ele acompanha, ele é um cara antenado. E um show com 3 horas de duração e um repertório com diversos hits dos anos 90. Aí a galera vai curtir demais. Corre, porque tem virada de lote no dia 7 de setembro. Os ingressos estão à venda online no ingresso digital, também no Zine Cultural, no Shape Suplementos, no Shopping da Tecnologia e no Dom Martim Pizzaria. E a promoção da Rádio Globo Juiz de Fora já está no nosso Facebook. Corre lá nas redes sociais, também no Insta, marque 2 amigos e concorra a pares de ingressos para o Baile do Nego Velho. Você vai perder essa, Bejane? De jeito nenhum. O ouvinte da Globo inteligente já estou com meu ingresso. Também não. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio Que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. Meio-dia 35, estamos de volta com Debates na Globo desta sexta-feira. Estamos fechando mais uma semana de Debates na Globo, jornalismo atuante da Rádio Globo Juiz de Fora. Comigo aqui Carlos Alberto Bejane, o cientista político Cristiano Santos, doutor advogado Renato Garcia, sempre com seus comentários aqui na Rádio Globo também, nessa mesa democrática de confluência de ideias, não é mesmo, Bejane? E hoje verdade. o tema é a Floresta Amazônica. A gente tem todo dia um tema interessante que envolve não só Juiz de Fora, como o Brasil todo e até o exterior. Esse, por exemplo, está envolvendo o exterior. Está envolvendo a França, principalmente o presidente da França, quando declara que ele toma a frente desse G7 para falar que vai salvar o Brasil de um fogo. A gente concorda que a declaração dele foi um tanto agressiva, mas não justifica o cidadão postar, que não foi o presidente, é bom lembrar isso, o cidadão postou o casal Bolsonaro com o casal Macron. E aí sim o presidente teve um momento de impensado e de fazer uma colocação até que humilhando a esposa do presidente da França, doutor Renato. É óbvio que as questões pessoais nunca devem ser levadas. Se vive e se discute em questões de governo, questão de ideias, não tenha dúvida disso. Não vai se apoiar ninguém que critica uma pessoa por seus atos, por seus fatos. A gente tem que criticar a ideia. Eu critico o presidente da França como político. Sim, é o que ele fez. Mas jamais faria uma declaração daquela. De forma alguma, ele quer pegar em questões pessoais, como nunca peguei, nem no tempo que eu participei de política. Você foi um secretário merecedor de aplauso. Eu falo isso publicamente, porque eu tive o prazer de trabalhar e de aprender muito com a sua pessoa. Eu só cumpri o meu dever, veja. Não fiz nada mais, nada menos que isso. Cumpri o meu dever. E nunca mais volto. Essas declarações do presidente a respeito da primeira-dama francesa, elas são inaceitáveis. No momento onde a gente discute a questão do empoderamento da mulher, dizer, uma fala que desmerece, que tenta diminuir alguém, mas não foi o presidente que postou, ele comentou, ele se tornou responsável, ele assinou embaixo do que estava dito, da idiotice que estava sendo dita ali, não há um outro adjetivo para isso. Não. Talvez o que exista a gente não possa dizer aqui no ar, não convém, mas eu quero dizer assim, se discuta ideias, que se faça um embate de ideias. Muito embora, eu acho que nós estamos atravessando uma linha muito perigosa. Além dessa questão das ofensas pessoais, que essas são inaceitáveis, o Brasil sempre teve uma postura internacional de proximidade. Inclusive a França, nós temos laços históricos com a França. Então acho que é muito arriscado quando o Brasil começa a assumir uma outra postura internacional. Me parece isso um pouco perigoso, inclusive do ponto de vista comercial. Agora, doutor Cristiano, do ponto de vista democrático, né? Sim, justamente. Para tudo. Não há ganho nenhum com isso. Agora, doutor Cristiano, quando a gente para pensar que, através das redes sociais, o presidente Bolsonaro continua movimentando aquela onda eleitoral, ou seja, se comportando como um eterno candidato à presidência, aí não está
o que... Daqui a pouco a gente vai até voltar mais para o caso específico, eu tenho uma matéria aqui para a gente repercutir, da Amazônia. Mas, de linha geral, eu estendo essa pergunta também para o doutor Renato, não já passou do momento, não está ficando enfadonho toda essa súplica que os diversos setores da sociedade brasileira têm, do presidente Bolsonaro se comportar como presidente de todos os brasileiros, não só daqueles que o elegeram? Sem dúvida nenhuma. Primeiro eu quero dizer, mandar um abraço, eu não posso deixar de fazer isso, para os meus amigos lá do Instituto Viana Júnior, daqui a pouco estão chegando aí, mas eu não vou abandonar o debate. Meu filho está estudando lá. Que bacana, está numa ótima instituição. Eu não vou abandonar o debate, mas meus amigos aí do Viana Júnior, daqui a pouquinho eu estou aí. O assunto está quente. O assunto está quente. Mas eu quero dizer assim, o presidente Bolsonaro, desde o primeiro momento, quando foi eleito, já na declaração do presidente eleito, já sinalizava que não iria sair do palanque. E eu acho que ele precisa desse entendimento, que até o dia da eleição, até o momento, até às 17 horas, o Beijano já concorreu várias vezes, é uma coisa. É verdade. A partir daquele momento, você deixa de ser o candidato daquela fatia de eleitores que votam em você. O Beijano sabe muito bem disso, foi candidato várias vezes, e sabia quem vota nele e quem não vota nele. Para quem ele tem que conversar, com quem ele tem que fazer o discurso. Eu tive secretário que não votou em mim, mas era bom. Esse é o momento, fora. É o momento da eleição. Eu não votei no Bolsonaro, mas ele é o meu presidente da República. Agora ele precisa se comportar como tal, porque da maneira como ele se comporta, ele não vai ter o respeito das pessoas, porque ele se comporta como um moleque que a todo momento fica agredindo, ofendendo cientistas, escolhendo professores como inimigos, escolhendo cientistas como inimigos, escolhendo chefes de Estado como inimigos, escolhendo gays como inimigos. Você não precisa gostar ou não gostar, o respeito, ele é presidente de todos os brasileiros, ele precisa se comportar. Chamar nordestino de paraibano. Chamar nordestino de Paraíba, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu tenho grandes amigos no Nordeste e que sempre falavam comigo, mas como pode isso? Então ele precisa se comportar como presidente da República, precisa tomar posse finalmente. O vice-presidente me parece que entendeu isso. Mas ele está quieto. Aliás, deu uma declaração ontem fazendo meia-culpa, dizendo que o Estado se omitiu. Quem quiser pode procurar, dizendo que o Estado se omitiu, foi omisso e foi letárgico na hora de combater essas queimadas. Doutor Renato. A questão de política é uma questão muito complicada. Porque é preciso dizer que o Bolsonaro nunca foi político. Ele foi deputado. Mas ele sempre teve um comportamento extravagante. E não mudou agora. Como deputado, ele foi do baixo clero, até porque ele não participava. Ele não tinha mídia. Agora ele ganhou a mídia. E ele não está preparado para poder ganhar essa mídia e executar um cargo como esse. Agora, ele é o presidente atual, a gente tem que aturar isso. Mas, doutor Renato, o senhor como homem inteligente, e eu sou testemunho disso, o senhor é um homem capaz, conhecedor do que faz, é um amigo de verdade. O senhor não acha que essa pauta que ele cria toda manhã, quando sai de casa, isso já é uma pauta para aqueles que votaram nele somente? Ele está criando factoides. Está criando factoides, não tenha dúvida disso. Ele desvia a ideia do povo, da mídia, para um lugar, talvez que ele queira. Agora, não sei se vai dar certo. Entendeu? Mas que ele faz isso de propósito, faz. Agora, eu tenho a sensação que tem duas coisas aí. Um é isso que você está dizendo, uma cortina de fumaça. A todo momento ele fica criando essa cortina de fumaça, ele desvia a pauta e nós deixamos discutir temas importantes, como a reforma da Previdência, como a reforma tributária, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também ele tem um pouco dele mesmo, que não consegue se controlar e precisa, a cada dia, fazer a sua dose de 2 ou 3 besteiras por dia, pelo menos, porque senão ele não consegue. Eu, como jornalista, eu me sinto diminuído quando eu vejo ele falar assim, se me perguntar outra vez, eu paro e vou embora. Você é jornalista, você pergunta o que quiser. Sim, mas ele fala assim para jornalista, né? Fala dessa maneira. Eu não sou contra o Bolsonaro, veja bem. O meu voto é claro, eu não votei no Bolsonaro, mas hoje ele é meu presidente, como o senhor falou há pouco, o doutor Cristiano aqui falou há pouco. Agora, uma pergunta que está soando aqui na minha mente aqui para perguntar ao doutor Renato. Doutor Renato, mesmo o senhor não tendo votado no Bolsonaro, não tendo votado no PT também, o senhor não votou, o senhor disse com todos os alegres que o senhor não votou. Nunca votei. Não é que o senhor não votou? Não, nunca não. Você votou em mim, pelo menos. Você não é do PT. Não, mas eu sei. Peraí. Mas teve apoio do PT. Mas teve votou junto com o PT. Tive sim. Então, Renato, em relação ao Bolsonaro, o senhor acha que ainda há tempo para se recuperar? Ou essa fumaça que surgiu da reunião do Supremo, através do Dias Toffoli, através do presidente da Câmara, através do presidente do Senado,
e através de alguns militares tentando retirar lá do armário um projeto de lei criando o parlamentarismo. Olha, eu sou favorável ao parlamentarismo. Eu não gosto do sistema previdencialista. Eu acho que as ideias de governo são muito mais sérias que a ideia comum que você tem de administrar uma empresa, administrar um negócio. O parlamentarismo tem a vantagem de que, se o presidente não está inadequado, se o governador está inadequado, substitui ele por um outro parlamentar, que não sabe também se vai dar certo, não. Agora, tem um fato que você tem que também pesar em favor do Bolsonaro, que eu estou vendo. Ele aprovou a reforma mais importante que esse país precisava em muitos anos. Da Previdência. A reforma da Previdência. E vai caminhar, o governo dele vai caminhar para outra reforma que é mais importante ainda, que é a reforma tributária. Se vai dar certo ou se não vai, não sei. Vai estar tentando. Isso é um mérito. Claro que sim. Você tem que dar muito mais, você tem que dar muito mais atenção a essas questões que envolvem finanças, envolvem interesse do povo, que essa conversa fiada que ele falou isso, que ele falou aquilo, que ele falou aquilo outro, isso não leva a nada. Os principais DHs do mundo são parlamentaristas, mas não seria uma ruptura muito grande nesse momento, após sair de um impeachment, uma Constituição recente, embora tenha 30 anos. Não, 88. Mas é recente. É recente. Na história democrática não seria uma ruptura muito grande? É recente. Sua visão, doutor Cristiano? É recente e precisamos ter clareza numa outra coisa. A revisão constitucional que ocorreu em 1983, já prevista na Constituição de 88, que discutiu a questão do sistema de governo, onde se colocou, o Congresso não teve a Assembleia Nacional Constituinte não teve naquele momento, em 88, força para instaurar o parlamentarismo no Brasil. Mas não havia maioria para isso. E a maioria estabeleceu, manteve o presidencialismo. Mas aí essa minoria conseguiu fazer essa revisão em 5 anos e o parlamentarismo perdeu. Eu já tive a oportunidade de conversar com um dos maiores defensores do parlamentarismo no Brasil, que é o Marcos Pestana. E sempre disse a ele que sou muito simpático ao parlamentarismo, acho que é um modelo, e a Europa mostra isso, um modelo onde a democracia funciona muito bem, embora nós tenhamos também exemplos muito ruins. A Itália é um desses exemplos de profunda e eterna instabilidade política, mas no Brasil, com 20 e poucos partidos. O primeiro-ministro renunciou uma semana e tomou posse outra vez. Aqui seria improvável, no nosso modelo político é improvável, então precisamos primeiro repensar. Mas essa ação desses agora, poderes, de tentar ela não me parece que seja adequada, porque a população já disse, após a Constituição, que não quer o parlamentarismo. Agora, eu não posso deixar de dizer uma coisa, nós vivemos na prática um parlamentarismo, quem governa o Brasil hoje não é o presidente da República, da Câmara. Quem conduziu a reforma da Previdência, e ela só aconteceu, eu não sou eleitor sequer do meu estado, mas se eu fosse do Rio de Janeiro, eu não votaria no Rodrigo Maia, quero deixar claro isso, mas assim, eu não tenho a menor dúvida que o Rodrigo Maia foi quem conduziu e quem garantiu a reforma da Previdência, sem o qual não teria ocorrido, e é ele que vai fazer também com a reforma tributária. Então, durante o governo Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, a história não vai poder tirar esse crédito dele, mas nós sabemos bem que, na verdade, ele mais atrapalhou do que ajudou a reforma da Previdência. Mas a proposta do governo dele. Não foi do Rodrigo Maia, não. Sim. O Rodrigo Maia pode ter conduzido. Aí é a questão política. Rodrigo Maia é o primeiro-ministro do Brasil hoje, de fato. Tem uma pergunta aqui que está chegando de Boston. Posso deixar essa pergunta no ar aí? De Boston. De Boston. Internacional. Nós somos, e não é a primeira vez que os States, e outros países nos questionam aqui. Ele questiona, conversando com algumas pessoas aqui em Boston, ouço as mesmas perguntas. Se o presidente do Brasil não irá fazer nada, fico sem saber o que responder, porque a cada hora a situação muda. O nome dele é Marcos Oliveira. Obrigado pela participação, Marcos. Marcos Oliveira, se eu não estiver... É Oliveira, porque eu tenho... Não sei se é Oliveira. Você me permite, claro, eu acho que é um grande... Aqui. Eu acho que ele, não sei, porque eu conheço o Marcos Oliveira, que também está em Boston. Ele é de Juiz de Fora. Ele é de Juiz de Fora. Se for o que eu estou pensando, inclusive é meu vizinho, ele mora 6 meses lá e 6 meses aqui. Não sei se é ele, mas se chama Marcos Oliveira. Se for, um grande abraço. Se não for, um grande abraço. Manda para nós aí, Marcos. Manda aí, se é vizinho do professor. Eu só tenho que fazer um último intervalo, na sequência a gente responde. Isso aí são um último intervalo de mensagens comerciais e a gente volta aí com o último bloco do Debates na Globo.
Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio Smart Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, com ofertas imbatíveis. Filezinho Sesame Rivelli, pacote quilo 8,98. Banana prata quilo 2,29. Suco da família 1,5 litro, 6,90. Fralda Baby Roger Hiper 25,90. Smart Minas, aqui você compra mais barato. Agora aceitamos também o cartão Alelo Alimentação em todas as lojas. Só motor retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá Só Motor Retífica e procure o trio Parada Dura, Pior Manuel Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. A Galeria de Arte CEMIG apresenta Paisagem em Permanências, uma exposição de Bia Medeiros. Os modos e movimentos da Terra pelo olhar da artista em fotos, cerâmica e performance. Até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas, na Galeria de Arte CEMIG. Avenida Barbacena 1200, Santo Agostinho, Belo Horizonte. Entrada gratuita. CEMIG. Rádio que vibra. com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora e Hotel Green Hill. 12h51. Voltamos com debates na Globo. Este é o último bloco desta sexta-feira, no negócio milionário das queimadas da Amazônia. Essa matéria do jornal É o País dessa semana. Atear fogo em uma área de 1.000 hectares custa cerca de R$1 milhão no mercado negro. Cálculo aplicado à conta da devastação neste ano na floresta amazônica, em parte do Pantanal também, chegaria a cerca de R$20 milhões. E esses são dados de uma investigação do Ministério Público que vai apurar a participação de grupos criminosos, inclusive, nessas queimadas mais intensas aí nos últimos 5 anos. A gente debatia sobre isso aqui. De acordo com a procuradora Raquel Dodge, suspeita de ação orquestrada de uma atuação que foi longamente cultivada para chegar a esse resultado. É uma força-tarefa aí do Ministério Público Federal que busca apurar esses fatos ocorridos na nossa Amazônia legal. Eu acho que nós estamos chegando ao final dos tempos, sabe? Porque eu já vi dia de tudo. Dia do negro, dia do branco, dia da mulher, né? Dia da criança, dia de Papai Noel, dia da passagem do ano, agora dia do fogo. Dia do fogo, um dos atos que estão no âmbito dessa investigação. Agora vai aparecer muita surpresa nessa que o governo sabia. Se ela for para frente. Vai aparecer muita surpresa, pode estar certo disso. Quais delas? Pode dizer uma muita coisa orquestrada em cima disso. Você acha ato político para... Gente, a gente que viveu em política, a gente sabe como é que a coisa funciona, entendeu? Você não tem jeito de ir por cima, você vai por baixo. É verdade. Agora, Bejane, o que os nossos convidados podem responder para o nosso ouvinte lá de Boston, porque os amigos americanos deles perguntam, né? E ele fica sem saber o que responder. O Marcos Oliver, eu achei que você fosse um grande amigo meu que também está morando nessa região aí. A sua pergunta é o que esperar do presidente, né? Tá aqui, o que ele pode responder? Conversando com algumas pessoas aqui em Boston, ouço as mesmas perguntas. Se o presidente do Brasil não irá fazer nada, fico sem saber o que responder, porque a cada hora a situação muda. Fala para o Marcos Oliveira, um grande abraço. Você pode dizer para eles o seguinte: o presidente nosso no Brasil é muito parecido com o presidente de vocês aí nos Estados Unidos. Eles são muito parecidos. Todas as manhãs eles criam um factoide, eles ofendem alguém, brigam com a imprensa de novo, depois xingam a imprensa novamente, depois diz que a imprensa é contra eles. Então, assim, infelizmente, nesse caso... Mas são amigos. São amigos, viu? Pelo menos o presidente do Brasil diz que é, né? Infelizmente, nesse caso, você pode contar para os seus amigos aí que eles são bem parecidos. E aí, Renato? Olha, eu não posso fazer um julgamento nesse sentido. O que eu posso dizer é o seguinte: tem muito prós e contras no que ele faz. Eu admirei o que ele fez na reforma da Previdência. Fantástico. Olha a prefeitura de Juiz de Fora como está. Quebrada.
Não consegue. Nunca vai conseguir equilibrar o seu sistema de previdência. Todas as prefeituras. Então, ele fez uma coisa importante. É preciso que se ressalte isso. Tem lá os seus problemas? Tem. Tem os problemas de comunicação? Tem, e muitos. Ele não é um político tradicional daquela toma de atuação, como é que chama, de jeitinho ali, jeitinho aqui para sobreviver. Ele é um político, como é que chama, ele é problemático, ele é polêmico, ele gosta de criar polêmica. Agora, é o jeito dele. Só que veio para Juiz de Fora, para mim, o que vai interessar é o que ele fizer na presidência. Sim. Gostei da reforma da Previdência. E vem a tributária aí. A reforma tributária. Isso é que é importante. O disse-me disse, falou isso, falou aquilo, é questão política. Já que você falou em Juiz de Fora, na prefeitura, então hoje a situação de Juiz de Fora é o seguinte: na saúde, aplica-se 18%, é lei, tem que aplicar o mínimo de 18%. Na educação, o mínimo de 25%, tem que aplicar, senão se torna inelegível e vai cair no crime de responsabilidade. E folha de pagamento, ele aplica 60%, isso já dá 103%. Ou seja, o que eu me referi, Bejane, é a reforma da Previdência Municipal. Também. É impossível. Mas vai demorar, Renato. Tal o valor que atingiu. Mas da maneira que estão fazendo, vai depender da Assembleia ainda, depois de aprovado o Nacional, vai depender da boa vontade da Assembleia. Não, eu vou aprovar, isso não tem dúvida, não. Mas os destaques que estão sendo feitos no Senado, eu acho que vão resolver. É nesse sentido, né? Vão resolver isso aí. Eu acho que, porque não vai ter outra maneira. Mas o doutor Cristiano comentou, e eu não poderia deixar de registrar isso, nós tivemos essa manhã, Bejane, na 26ª Convenção da Federação Mineira, né, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, e uma série de palestras. Começou ontem, vai reverberar até o próximo domingo aqui em Juiz de Fora. Estaremos lá amanhã. Justamente, e um dos palestrantes falava isso, ele colocou uma foto no momento da sua explanação e perguntou para todos que estavam presentes, quando que há 4 anos atrás vocês imaginariam isso, essa foto ser possível? Estava lá o presidente Bolsonaro na Casa Branca, sentado com o presidente Trump, e ambos segurando a camisa do Brasil. Ou seja, aconteceu. A democracia permite que isso aconteça. Aconteceu, doutor Cristiano, aconteceu, doutor Renato, e a gente tem que lidar com isso. Mas também aconteceu com o presidente anterior dos Estados Unidos, quando chamou o Lula de o cara. Lembra disso? Ou seja, esse é o cara. That's man, né? That's my man, né? Num dos encontros de cúpula internacional, onde ele foi elogiado pelo... se não o melhor presidente dos Estados Unidos, certamente dos melhores, entrar para a história como um dos melhores presidentes. Da centro-direita tem pelo menos teve coragem de espalhar um pouco da saúde para todos lá dentro dos Estados Unidos, que hoje já está bem limitado. 12h57, quero agradecer aqui a participação mais uma vez do doutor Renato Garcia. Muito obrigado por atender ao jornalismo da Rádio Globo e neste programa de 1 hora que passou voando. E nosso muito obrigado mais uma vez, doutor Renato. Eu agradeço a oportunidade. Muitas vezes é bom a gente desabafar um pouquinho, né? A gente fica recolhido e não pode colocar suas ideias. Aqui é uma grande oportunidade. Renato Garcia é um nome perpetuado em Juiz de Fora, você não tem a dúvida disso. É conhecido pela sua capacidade, como o nosso grande amigo Cristiano, que nós sabemos da fama dele positiva, não só em Juiz de Fora como em Minas, como analista político, que ele é profundamente conhecedor. Duro, que não manda recado, né? Mas que sabe que é possível, que entende que a política é preciso dialogar. Eu ouvi isso de uma pessoa que hoje está entre os 6 mais ricos do mundo. Duro. Por exemplo, eu estou aqui do lado do ex-prefeito, Juiz de Fora, eu nunca votei no Bejane. Eu não preciso fazer médio com ninguém. Que não. Mas nós podemos debater, nós podemos trazer ideias, discutir ideias. Com certeza. E eu acho que essa talvez seja a grande lição que o Brasil precisa nesse momento. Não vai votar, porque eu não sou candidato. Nunca se sabe. A grande lição que nós temos nesse momento... Muito obrigado, doutor Cristiano, por sua participação conosco. De entender que é preciso dialogar, que a política precisa dialogar. Não sei se eu me fiz claro, mas a mensagem que o palestrante quis passar lá é que era algo imprevisível porque é absurdo. É verdade. O Bolsonaro e o Trump. Ele colocou o Trump e ainda diz assim, quem sabe daqui a 4 anos esteja lá o Tiririca e a Madonna. Não, aí também você já está... Mas é só para deixar o contexto claro, porque passa por essas questões. E o absurdo é duplo, para deixar claro também. Pelo amor de Deus. Bejane,
mais uma semana de debates na Globo. Que todos tenham um bom final de semana com juízo, né? Porque as noites e madrugadas são perigosas. Se você não tiver os pés no chão e tiver a cabeça firme, você pode cometer alguns deslizes. E um abraço de estar mais uma vez com o Dr. Renato, com o Dr. Cristiano, com você, né? Com o nosso grande técnico de operação de som, né? Que estamos formando esse debate de hoje. Obrigado a todos, um bom final de semana. Obrigado, Hugo Soares, pela técnica mais técnica. 17h30 tem mais jornalismo aqui na Rádio Globo com Redação Globo. A todos, excelente tarde. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo. Temas da atualidade com convidados